Hoje vamos estudar a figura de Guilherme Miller e a Bíblia. Mas antes de verificarmos qual foi a atitude de Guilherme Miller, quais foram os estudos de Guilherme Miller e a que conclusões ele chegou, quero considerar um conceito que é o da verdade presente. O que é a verdade presente? A verdade presente é a verdade bíblica para determinada época. Por exemplo, na Igreja Apostólica, qual era a verdade presente? A verdade presente era apresentar que o Senhor Jesus era o Cristo da profecia. Essa mensagem que precisava ser dada naquele primeiro século. Qual era a mensagem presente para os reformadores? Era a salvação pela graça, somente pela graça, somente pela Escritura, somente pela fé. A autoridade das Escrituras. Essa era a mensagem presente para aqueles séculos da Reforma. No século XIX, qual era a mensagem presente na Nova Inglaterra, naquele país, nos Estados Unidos, aonde e também na Europa? Qual era a mensagem presente? A mensagem presente, a mensagem que devia ser dada, era da segunda vinda do Senhor Jesus. A Bíblia apresenta a segunda vinda do Senhor Jesus e a Bíblia se explica. Como é que vamos descobrir as verdades bíblicas? Como descobrir os mistérios, se há que há mistérios na Bíblia? Como encontrá-las? É preciso de empenho, é preciso de dedicação, estudo, humildade, submissão. Essas eram características de Guilherme Miller. Guilherme Miller passou a estudar a Bíblia, procurando na Bíblia encontrar explicações para as profecias, explicações para a volta do Senhor Jesus Cristo. Lembram-se a purificação do santuário até 2.300 tardes e manhã? O que significava isso? Como estudar a Bíblia? A Bíblia mesmo apresenta qual a maneira de estudá-la. Veja o texto de Isaías 28, 9 e 10. Como se dá o conhecimento? Como se dá a descoberta das verdades bíblicas? E lá ele diz assim: preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso quer dizer que a verdade bíblica está distribuída na Bíblia. Ela pode também estar concentrada, mas ela está distribuída e você encontra partes dessa verdade para montar a verdade em diversos pontos da Bíblia. Como diz o texto, preceito sobre preceito, regra sobre regra. Provérbios 8, versos 8 e 9 diz assim: a palavra de Deus não é tortuosa. Isso quer dizer, irmãos, a palavra de Deus não é difícil de ser entendida, ela é fácil de entender. O próprio texto diz assim: para aqueles que confiam na palavra. Confiando na palavra de Deus, você vai encontrar explicações para os textos que num primeiro momento você não entende, mas em seguida você pode entender. Depois de algum tempo, você vai encontrar um outro texto que ilustra, esclarece aquele que você não havia entendido. João 16, 13 diz assim: sob a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo guia em toda a verdade. O Espírito Santo anuncia o que há de vir. Veja, irmãos, já falamos isso algumas vezes. O Espírito Santo foi quem inspirou a composição da Bíblia e o Espírito Santo está disponível para nos iluminar, para nos esclarecer, para fazer entender. Veja o apóstolo Pedro falando sobre a inspiração do Espírito Santo. Estamos ainda mais firme a palavra, estou lendo 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem estar atentos, como uma luz que ilumina num lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja nos vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Como é, irmãos, a palavra de Deus brilha, é como uma luz que brilha num lugar escuro. Ela não é secreta, ela não é misteriosa. O nosso Senhor, Deus, ele se revela aos seus filhos e ele se revela através da Bíblia. Veja um texto aqui da nossa lição.
Quando Miller comparou verso com verso, os mistérios da Bíblia foram abertos a ele. Ele procurou a verdade como alguém que procura um tesouro escondido e foi recompensado. O Espírito Santo abriu a palavra de Deus ao seu entendimento. Ele examinou as profecias com a mesma diligência com que estudava as outras passagens da Bíblia. Veja, o Senhor Jesus disse assim que o Espírito Santo viria e nos ensinaria. João 14, 26. Nos ensinaria todas as coisas. Portanto, nos ensinaria as verdades bíblicas e nos ensinaria a interpretação das profecias. O Senhor pode utilizar, e ele utilizou, sonhos e visões, símbolos, para comunicar as suas profecias aos seus servos, os profetas, conforme Amós 3:1. O Senhor não deixaria de dizer dos seus planos, de contar seus planos, fazer conhecer seus planos para seus servos, os profetas. Livro de Daniel, Daniel 1, capítulo 17, diz que Daniel tornou-se entendido em visões e sonhos. Daniel 2, 27 a 35 dá uma demonstração desse entendimento de Daniel, a interpretação do sonho de Nabucodonosor, da estátua de Daniel 2, a estátua que correspondia aos reinos. 1 Pedro 1, 10 e 11 diz assim, o testemunho profético da vinda de Cristo, a sua encarnação. Veja ainda as profecias apocalípticas, as profecias do final dos tempos, as profecias de Daniel e de Apocalipse. Como é que essas profecias vão ser entendidas? Como essas profecias vão ser interpretadas pelos servos de Deus? Apocalipse 1, 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e os notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. E agora uma bem-aventurança, uma feliz bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que estão nela, escritas, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse não é um livro misterioso. Ele é um livro que pode ser entendido pelo critério de procurar explicações na própria Bíblia. Veja só, o texto que inicia o livro de Apocalipse diz assim, é a revelação para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente irão acontecer. Então não é um livro de segredo, não é um livro de mistério, mas é um livro de revelação. É um livro para que os filhos de Deus possam entender as coisas que vão acontecer. Vou ler um texto aqui da nossa lição. Os símbolos dos livros proféticos não estão fechados em mistério. Deus nos deu sua palavra para nos preparar para os eventos que em breve ocorrerão, conforme lemos aqui no primeiro versículo do Apocalipse. Miller entendeu que a profecia era seu melhor intérprete. Os símbolos são esclarecidos pela própria Bíblia. As bestas representam reis ou reinos. O vento representa destruição. A água representa povos e nações. Uma mulher representa a igreja. As profecias de Daniel e Apocalipse são dadas em linguagem simbólica. E nessa linguagem simbólica, um dia significa um ano profético. Um dia profético equivale a um ano literal. Quando Miller aplicou esses princípios de interpretação, ficou surpreso com o que descobriu em relação ao que acreditou ser o momento do retorno de Cristo. A interpretação profética dada por Miller é um método historicista de interpretação profética. Portanto, os períodos de tempo ocorrem ao longo da história, no tempo histórico, utilizando o princípio dia-ano. Cada dia profético significa um ano literal. Veja, a profecia de Apocalipse é toda simbólica, portanto, os tempos também são simbólicos e seguem essa orientação bíblica. Para cada dia, um ano. Isso acontece, então, a profecia ela se verifica em longos períodos de anos. 490 dias, 70 semanas, 2.300 tardes de manhã, 2.300 dias,
que são 2.300 anos literais. Guilherme Miller se dedicou ao estudo da Bíblia, se dedicou a procurar na própria Bíblia a interpretação, nas profecias a interpretação, utilizando as chaves que a própria Bíblia apresentava. Como dissemos aqui, o vento representa a destruição, a água representa povos, bestas representam poderes políticos, reinos. E assim, Guilherme Miller passou a interpretar, a dar a sua interpretação da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Amanhã nós vamos verificar o que são esses 2.300 dias de Daniel 8:14. A que conclusão Guilherme Miller chegou com esses 2.300 dias ou 2.300 anos? Portanto, vamos estudar amanhã detalhadamente as conclusões da interpretação de Guilherme Miller.